estúdio do Tudo Mais, ao vivo, está o pastor Felipe Rocha. Pastor, muitíssimo obrigada pela sua disponibilidade, participação, por estar nesta manhã aqui com a gente para falar desse assunto que é tão importante para nós, né, protestantes? E não é um assunto do passado, é um assunto que tem toda a relação com a nossa vida, a maneira com a qual a gente vive. Então vamos começar, gente. Olha, então se você tiver alguma dúvida, já vai aqui para o chat, mande a sua pergunta para o pastor responder. Vamos falar bastante sobre isso, vamos entender um pouquinho o que significa somente pela graça. Vamos lá, o que significa? Vamos começar assim, somente pela graça. Boa. Pastor. Graça, de forma direta, é o favor imerecido. Certo. Mas uma definição talvez mais prática para aqueles que nos assistem é que graça é a própria manifestação do amor. Quando a gente olha para a carta de João, no capítulo 4, primeira carta, nós vamos ver que a manifestação suprema do amor, ela é uma pessoa, que é Jesus Cristo. Então nós temos alguma dificuldade quando a gente olha para Deus, porque a nossa linguagem ela é muito limitada para descrever a grandiosidade de quem é o Deus que nós servimos. Deus, ele não pode ser separado ser e ato. Nós podemos. Então, quando nós falamos sobre Deus, Deus ele não apenas exerce graça, mas Deus ele é a própria graça. E Cristo é a manifestação encarnada dessa graça. Então, quando a gente olha para o escopo dos 5 pontos principais da reforma, nós estamos vendo um resgate, não somente de como é que Deus ele faz, mas como é que Deus ele se revela acerca de si mesmo. E não entender bem como acontece essa dinâmica incorre de nós não entendermos Deus, e se nós não compreendermos a maneira com a qual Deus se revela, nós projetaremos um Deus à nossa imagem e semelhança, e projetando esse Deus falso, nós serviremos a um Deus que fez promessas que não vai ser cumprida, e é por isso que a gente vive uma era de pessoas decepcionadas com a fé. Olha só que interessante, é para a gente parar e pensar e refletir aí, né, do que a gente está seguindo, não é mesmo, pastor? Como o senhor disse, é um assunto tão atual, mas assim, lá atrás, quando Martinho Lutero ali, né, começou a ler mesmo, a sentar e pensar em tudo que estava escrito ali, ele entendeu ali, até colocou ali nas 95 teses, que na verdade nós somos salvos pela graça e não pelas obras. Sim. É isso? É interessante Lutero, porque ele vive uma vida de conflito. Ele não amava Deus. Ele tinha pavor de Deus. Uau. Mesmo sendo terrivelmente religioso. Lutero o tempo todo estava lá com o seu confessor, confessando pecados minúsculos, ridículos e coisas que nem eram. Chega um momento que o próprio confessor disse dele não aguentava mais. Ele toda hora indo atrás dele para confessar qualquer coisa. Então, por causa disso, é que ele vai buscar realmente quem era Deus. Então, Lutero, ele é muito parecido com o que nós mesmos somos. Nós temos uma dificuldade muito grande de nos entender qual que é o nosso lugar no mundo e como é que acontece essa dinâmica de relacionamento entre o ser humano e Deus. Lutero, de forma muito interessante, ele então redescobre uma verdade que sempre esteve lá evidente. Um dos conceitos muito legais sobre o que é verdade é que a verdade ela não pode ser inventada. A verdade, no máximo, pode ser descoberta. E a verdade, o tempo todo, esteve estampado diante de todas as pessoas. Porém, essa verdade estava oculta. Então, o que Lutero faz, através da ação do Espírito Santo no coração dele, é redescobrir que não era pelo tanto que ele era religioso, não era tanto pelo que ele fazia, pelas procissões, por tudo que ele cumpria, mas antes, era porque a manifestação do amor de Deus, essa graça, era suficiente e necessária, e apenas isso, para a salvação dele. Olha só que curioso, né? A gente às vezes não tem... isso é conhecimento, né? Pra gente conhecer um pouquinho mais e entender ali a cabeça, né, de Lutero quando começou ali a estudar. E pastor, assim, o que significa a palavra graça de acordo aí com os ensinos bíblicos? A graça é esse favor da qual nós não merecemos. Então, Deus, ele tem um grande propósito para o seu povo. Nós, por desconhecimento da revelação de Deus, nós achamos que a Escritura é um amontoado de histórias desconectas. Antes,
A Escritura, ela narra uma única grande história, que é a história de Deus entrando na história dos homens, para que os homens pudessem fazer parte da história de Deus. E dentro dessa história, o que nós vamos ver o tempo todo é Deus startando o relacionamento e indo até o povo. Não é o povo que starta, não é o povo que faz por merecer, não é o povo que vai até Deus, mas é sempre Deus que vai até o povo, é sempre Deus que estabelece a aliança. E a graça é justamente essa ação de Deus. Porque se fosse depender de nós teríamos que ou considerar que nós somos divinos, que nós somos bons, ou considerar aquilo que a Bíblia diz, que nós somos, de acordo com a nossa confissão de fé, totalmente depravados. O que isso significa? Significa que espiritualmente eu não tenho poder para nenhum bem espiritual. Eu não tenho condição de ir para Deus. Então, como é que eu posso me relacionar com esse Deus que a Bíblia diz que é santíssimo? Como é que eu posso ir até Ele se eu não tenho poder para isso? Eu preciso que alguém faça essa volta para me ligar a Ele. E essa ação é justamente a graça. E por isso que é um favor imerecido. Eu não tenho como comparar isso. Eu não tenho como pagar as minhas próprias culpas. Antes, Cristo mesmo é que faz essa ligação entre nós e Deus. E por isso que é um presente. E por qual razão o crente precisa entender esse conceito? Se nós não entendermos quem Deus é, nós projetaremos um Deus à nossa imagem e semelhança. O que acontece hoje no meio evangélico é que a maior parte da massa, ela vive uma decepção com Deus. Quando a gente olha para as igrejas midiáticas, qual é o tipo de Deus e qual é o tipo de história que é vendida? Venha para Deus que todos os seus problemas serão resolvidos. Se você ofertar de maneira generosa, Deus ele vai te abençoar. Se você fizer isso, Deus ele fará aquilo. E tem na linguagem popular de que tem uma parte que depende de Deus e uma parte que depende do homem. Em relação à salvação, isso é completamente mentira. Porque eu não tenho poder espiritual para ir até Jesus, eu não tenho condições de pagar pelo meu próprio pecado, eu não tenho vida espiritual antes da regeneração para entender o que é Deus. Então, sem eu compreender o que é graça, eu vou viver uma vida o tempo todo aprisionado, tentando conquistar o favor de Deus, sendo que esse favor já foi me dado. O que eu preciso fazer é usufruir desse favor. Então, ao invés de eu ver um Deus bondoso que vai até a mim, eu vou ver sempre um Deus distante que eu preciso o tempo todo aplacar a ida dele. Olha só. E existe mais de um sentido para essa expressão aí, que é repetida assim tantas vezes na Bíblia? Mais de um sentido? Os dois sentidos principais que a gente vai trabalhar é o favor imerecido e a própria manifestação do que é amor. O mundo hoje ele tenta ressignificar o que é amor. Então o amor ele se transformou num sentimento e esse sentimento ele pode ser exercido através de elementos deturpados. Então você vai ver, por exemplo, a pornografia, ela nada mais é do que um amor deturpado. É um coração cujas paixões estão desordenadas. Quando a gente olha para Deus e olha para a manifestação desse amor que é Jesus Cristo, como é que é esse amor? Primeiro que esse amor é ato. Quando Deus amou o mundo, o que Deus faz? Deus deu o seu Filho. Então, quando eu olho para essa manifestação de amor, eu não posso considerar esse amor como uma manifestação de um puro sentimento. Num casamento, por exemplo, se você considera o amor apenas um sentimento, esse casamento vai acabar. Porque precisa de ter corporificação nesse amor. Você precisa exemplificar, você precisa agir. Então, como é que você ama a sua esposa ou o seu marido? Não dá para você falar apenas que ama, você tem que amar de alguma forma. Então, ou você ama se devotando a ele, você ama sendo fiel a ele, você ama fazendo com que ele se sinta bem, porque o casamento não tem a ver comigo, tem a ver com o outro. Então, quando a gente olha para a manifestação do amor e da graça de Deus, isso incorre numa mudança de perspectiva da forma com a qual eu vivo. Então, eu deixo de viver para mim, para conquistar o favor. Uma vez que já sou alcançado por esse favor, eu começo a viver voltado para o outro. Então, essa é a corrente que o amor faz. Olha só, fiz uma pergunta aqui para o senhor. Olha, o que o senhor atribui à disposição de Deus em ser grandioso para conosco? Isso é maravilhoso, porque Deus ele não poderia ser outra coisa. Nós, seres humanos, nós somos seres complexos. O que isso quer dizer? Eu sou um ser atualizável. Antes de eu conhecer você, eu era uma outra pessoa. Porque eu não conhecia você, eu não conhecia essa história, eu não conhecia... Agora eu conheço. E eu não posso deixar de conhecer. Sim. Mas isso ainda incorre que tem uma série de coisas que eu não sei. Deus, por outro lado, Deus ele é simples, absolutamente simples, no sentido de que não há nada que ele saiba que não saiba de forma perfeita e completa.
E isso se manifesta também no atributo dele. Por isso que o amor de Deus, ele é perfeito. Porque Deus, ele não é passivo de atualização. Deus, ele não pode, em um momento, nos amar e em um momento seguinte não nos amar. Geralmente, no meio evangélico, tem aquela visão de que quando a gente incorre em algum erro, Deus, ele olha pra gente com aquele olhar assim, nossa, eu tô tão decepcionado com você. Eu não esperava que você fizesse isso. Mas quando a gente olha pra graça e olha pra Bíblia, Deus, quando nos amou, ele já nos amou no limite. Ele já nos deu o Filho. E por ter nos dado o Filho dele para morrer por nós, e essa graça então é infundida em nós, nós somos feitos filhos. Nós podemos errar, podemos pecar, como fazemos sempre, e até nos distanciar, mas não tira de nós a condição de filho. Então não tira de nós a condição do amor de Deus. Então isso muda a perspectiva de que quando eu erro, eu não entro em desespero. Eu sinto o peso do meu pecado, eu choro pelo meu pecado, mas eu não fico no estado de inércia, porque eu sei que meu Pai continua me esperando. E por causa desse amor, eu saio da inércia e vou até Ele. Então eu não fico em desespero. Olha só, então, ou seja, ele atualiza junto com a gente, né? Ele está sempre ali, atualizando junto com a nossa vida, é isso? Está seguindo sempre ao lado. Quem vai ser atualizado somos nós. Sim. Porque da perspectiva de Deus, essa graça, ela é sempre a mesma. Então Deus, ele não precisa olhar para o futuro para então me escolher, ele não precisa olhar para o futuro para saber o que eu vou fazer. Antes, o futuro já está lá porque, primeiro, esse mesmo Deus decretou. E segundo, que esse futuro está lá porque ele também está lá. Para nós é meio confuso, porque nós somos limitados pelo espaço e tempo. Mas quando a gente olha para Deus, Deus, ele está acima da criação. Então, Deus não é limitado pelo espaço e pelo tempo. É tão maluco pensar nisso, porque de alguma maneira, diante de Deus, passado, presente e futuro, concorre ao mesmo tempo. E é por isso que a Escritura pode nos assegurar que Deus é o mesmo ontem, ao mesmo Deus hoje e ao mesmo Deus eternamente. E isso também em relação ao amor dele. Então, sobre o povo de Deus, nunca haverá falta de amor de Deus. Por mais que a gente se afaste, por mais que a gente peque, mas o amor de Deus continua sobre nós. Nós vamos nos atualizando, nós vamos melhorando ou piorando, mas Deus, ele é eterno. E por causa de Deus ser eterno, eu tenho certeza de que a minha jornada será difícil, mas eu tenho um porto seguro nesse Deus. Não é maravilhoso escutar isso? Não é maravilhoso ter esse conhecimento, né? Ter essa certeza desse amor? Não é, pastor? Assim, dá aquece o coração, né? Um quentinho no coração da gente saber que assim, né? Você pode até estar um pouquinho longe ali, mas ó, ele continua te amando. E só um adendo, é importante que isso não é desculpa para que a gente viva uma vida de qualquer forma. Claro. Na verdade, isso é um potencializador para que eu viva uma vida que o agrade. Porque eu não preciso conquistar esse favor. Esse favor já me alcançou. O que eu preciso fazer é me moldar a esse amor. E não esperar de mim perfeição nesse processo. Porque eu vou incorrer em atualizações para melhoria e para pioria. Só que Deus, ele ainda assim mantém esse amor santo e puro sobre mim. Então eu busco agradar a Deus, não para conquistar o seu favor, mas porque eu já fui alcançado, então eu busco fazer. Entendi. Tem que aprender ali a desfrutar disso. É exatamente isso. Não é de uma forma que agrade o coração de Deus. Exatamente isso. É exatamente isso, não é? Pastor, é o seguinte, qual que é a diferença entre o ato de justificação e santificação e quanto isso depende da graça de Deus? Vamos lá. A justificação, ela tem a ver com a nossa natureza. É um ato legal de Deus. Quando Deus, ele olha para nós, a sentença que estava sobre nós é uma sentença de morte. Nós vamos ver Paulo escrevendo aos Romanos que não há um justo sequer. Paulo também escreve que a consequência do pecado é a morte. E quando nós olhamos para aquilo que nós somos, nós estamos num estado de fuga. Por causa de Adão e Eva, que decaíram do estado de graça, toda a sua descendência já nasce no pecado. Então nós, diante de Deus, que não podemos ter nenhum bem espiritual, não temos poder para ir para Deus, a nossa natureza é de pecado. Mas é aí que está uma das cenas mais lindas da Escritura. No Antigo Testamento, quando o sacerdote, uma vez por ano, entrava no Santo dos Santos, para aspargir o sangue sobre a tampa do propiciatório, que é em cima da Arca da Aliança, simbolizava para que quando Deus olhasse do alto e fosse ver o seu povo, sobre essa tampa, ele não vesse seu povo, mas vesse esse povo coberto pelo sangue. O que Cristo faz é justamente aquele grito que João dá em João capítulo 1, versículo 29, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então o ato da justificação é Deus olhar para mim, ok, você é pecador, mas há um selo
dizendo que foi pago e foi pago por Cristo Jesus. Então, quando Deus me olha, Ele vê Cristo. Então, essa é a minha nova natureza. Esse estado eu não perco. Mas a santificação, ela é então um processo que tanto é um processo monergístico de Deus para mim, como também tem alguma participação nossa, no sentido que é necessário que a gente responda a essa condução de Deus. Então a justificação fala do que eu me tornei diante de Deus, e a santificação fala do que eu estou me tornando. É por isso que a justificação ela é imediata e perene. Uma vez justificado, estou justificado. A santificação ela é um processo. Então ela vai incorrer em eu ter grandes avanços, em ter alguns retrocessos, mas é importante que ela seja progressiva. Porque o papel da santificação é justamente eu entender qual é o propósito pelo qual eu fui predestinado e eleito, que é ser semelhante a Jesus Cristo. Então, cada vez em que nesse processo de santificação eu vou parecendo com Jesus, mais santo eu sou. Interessante sobre santificação é que santificação não é um processo de angelicalização, não é um processo de divinização, mas é um processo de humanização. Da perspectiva que cada vez que eu sou mais santo, mais parecido com Jesus eu sou. Então as minhas relações mudam, a maneira com a qual eu vejo o próximo muda, a maneira com a qual eu vejo a realidade muda. Porque eu estou mais parecido com o Senhor Jesus. Olha, isso também é difícil ali de colocar em prática diariamente, não é? É por isso que a gente precisa da graça. Precisa da graça, somente a graça. A gente não tem poder para fazer isso. O nosso estado natural, mesmo depois que nós somos regenerados pelo Espírito Santo, o velho homem continua lá. Martinho Lutero, ele exclama certa feita dizendo que ele achava que nas águas do batismo o desgraçado havia morrido. Só que ele descobre que ele sabia nadar. Então o velho homem está lá. E é essa dinâmica que Paulo trabalha em Gálatas. Esse conflito entre carne e espírito o tempo todo. Sem que a graça atue em nós, para que lado que a gente vai pender? Qual é a nossa propensão natural? É pecar, é errar, é nos distanciar. É somente a graça que nos conduz a esse processo de santificação. Então a gente precisa da graça para ser salvo, a gente precisa dessa graça para ser santificado e a gente precisa da graça para perseverar diante do Senhor. E podemos dizer que a fé salvadora aí, ela está ligada aí com a graça de Deus? Totalmente. Quando a gente olha para os 5 pontos, os pilares da reforma, todos eles estão interligados. Porque lá em Efésios, capítulo 2, versículo 8, a gente vai ver escrito que é por causa da graça, por intermédio da fé. Então a fé é esse dispositivo pelo qual a graça é exercida. Só que a fé, ela não é algo que eu posso naturalmente desenvolver. Antes, a fé também é dom de Deus. Então olha só como é glorioso isso. Deus, ele me atinge com a graça, mas a própria capacidade de eu depositar confiança nele também é um dom de Deus. Então eu preciso, pela fé que não vem de mim, que vem de Deus, para que eu abrace essa graça e eu possa viver a partir dela. E é por isso que a gente diz que a salvação, de começo ao fim, depende unicamente do Senhor Jesus Cristo, que seria um dos outros pontos da reforma, o solos Cristo, somente Cristo. Que será o tema do nosso próximo bate-papo sobre a reforma aqui no Tudo Maratona Mais. sem spoilers. Então, sexta-feira. Olha, falei um spoiler. Pastor, agora me diz uma coisa. A graça de Deus nas nossas vidas, né? Deixa eu pegar aqui, ó. A graça de Deus nas nossas vidas se restringe às questões espirituais ou se estende também aí para as nossas necessidades humanas? Boa. Nós separamos pedagogicamente alguns dos atributos de Deus, não que ele é separado em si, tá? Quando a gente fala de graça de Deus, é uma única graça, mas ela se manifesta de formas específicas. Então tem a manifestação da graça de Deus, que é específica para a salvação, e essa é dispensada sobre o povo de Deus, mas sobre toda a humanidade há algo que a gente chama de graça comum, que é justamente o que permite que o mundo tenha beleza, que o mundo tenha harmonia, e que seja habitável. Porque se o coração do homem fosse levado à última consequência, esse mundo seria um eterno conflito e a gente já não existiria mais. Então, essa graça de Deus, ela não é uma ação apenas para salvação. E por apenas, coloco muito amor no que eu estou dizendo. Mas ela é direcionada a absolutamente todas as fases da nossa vida. A maneira com a qual a gente vive, a maneira com a qual a gente vê. Porque sem entender graça, como é que eu posso entender a relação do casamento? Sem entender graça, como é que eu posso entender a relação com o meu filho? Sem graça, como é que eu posso entender os desastres que a humanidade passa? Porque quando a gente olha para o mundo, qual é a cena que a gente vê? É destruição. Um horror. É morte.
Mas é interessante como a graça, ela atua de maneira misteriosa. Tem um rap antigo que dizia que até do lixão nasce flor. Sim. Quando a gente olha para uma guerra, é uma cena terrível. Horrível. Mas é interessante como nessa cena terrível nós vamos ver atos de bondade e de misericórdia sendo exercidas no meio do pior caos. Por que isso acontece? É a graça. Sem a graça, esse mundo seria inabitável. Então, por mais que o mundo esteja corrompido e distanciado do padrão que Deus quer, a graça é justamente a ação de Deus que impede que esse mundo vá para o abismo. Sensacional, pastor. Olha, a gente tem aqui participações, né, no nosso chat. A Mariana Santos, que está dizendo que é a primeira vez por aqui. Seja muito bem-vinda, Mariana. Que honra, que alegria te receber nesta manhã. E a Delva diz pra gente, ó, a graça é a manifestação do amor de Deus por nós. Cristo é a nossa manifestação. Paz de Cristo, pastor. Tá mandando Amém. um abraço pro senhor aqui. Pastor, é o seguinte, o que nós podemos fazer como igreja para que a graça esteja aí permanentemente sobre nós? Tá. Primeiro que, para que a graça permaneça sobre nós, nós não temos que fazer nada. Porque a graça, ela é o que é, e é essa manifestação do amor de Deus. Então, nós não precisamos fazer nada. Mas, por outro lado, nós temos que corporificá-lo. Uma das formas de nós entendermos como é que acontece essa relação é nós entendermos que Deus, ele nos chama para atuar no palco da sua glória, no teatro supremo da manifestação do seu poder. Então, o que nós fazemos no palco da sua glória é encenar uma peça que glorifica ele. Como é que nós fazemos isso? Nós temos papéis específicos. Quando o mundo odeia, o que nós fazemos? Nós amamos. Quando o mundo persegue, o que nós fazemos? Nós amamos. Quando o mundo ataca a igreja, o que a gente faz? A gente ama. É fácil? Não é, mas é a corporificação do amor. Porque é muito mais simples eu olhar para o evangelho e transformá-lo como apenas uma boa notícia. Mas o meu desafio é pegar essa boa notícia e exprimir de forma visível para que o mundo veja. A igreja do Senhor, ela tem a sua manifestação invisível, mas ela também tem a manifestação visível, tocável. As pessoas precisam nos ver. Então, embora a gente não possa concorrer com nada para que essa graça permaneça, mas o desafio da igreja é fazer essa graça visível. Da mesma forma que Cristo encarnou e se manifestou, e manifestou o amor de Deus, a igreja, nós, povo de Deus, precisamos também ser essa manifestação da graça de Deus para esse mundo que está em trevas. Excelente, né, gente? Olha só, pastor, me diz uma coisa. O que os pais podem fazer para que os filhos cresçam em sabedoria, estatura e graça, da mesma forma que o nosso Senhor Jesus, conforme o relato aí de Lucas 2:52. Vou até pegar aqui para a gente ler daqui a pouquinho, né? Vamos lá. Vamos lá. O primeiro desafio para os pais é que nós estamos sendo convencidos de que se nós passarmos as informações corretas, nossos filhos vão abraçar a fé. E isso não é verdade. A ação de abraçar a fé é uma ação do Espírito Santo. Em segundo lugar, nós, em uma parte significativa, transformamos a fé apenas no local aonde eu vou. Então, se os pais não têm em si a própria manifestação dessa graça e da fé, dificilmente ele vai conseguir transmitir para o filho. Então, se nós queremos que nossos filhos sejam convertidos, primeira coisa, nós temos que ser convertidos. Se eu quero que meu filho compreenda a graça, eu preciso ser essa manifestação da graça para ele. E como é que eu faço isso? No momento da correção. Eu vou corrigi-lo porque eu amo, mas de que maneira que eu o corrija? Eu preciso demonstrar graça. Então, se a minha vida ela é permeada pela graça, ela deixa de ser um conceito teórico e passa a ser uma prática de vida, ela passa a ser uma experiência. Olha só, então tá aqui, ó, pastor, vou ter aqui, ó. E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Então a gente tem que ter aí essa consciência de que os pais precisam refletir também essa graça na hora de corrigir, na hora de ensinar, para que os filhos tenham isso, né? Sabedoria, estatura e graça aí, né, diante de Deus. E sabedoria é interessante porque ela é diferente de conhecimento. Certo. Conhecimento é teórico, sabedoria é prática. Então, sabedoria tem a ver com como é que eu respondo aos desafios reais da minha vida. E eu só faço isso se eu adquiro experiência. Se eu consigo superar a fase da definição de conceito. É quando eu corporifico, é quando eu exemplifico. Então, se a minha vida ela é apenas teórica, eu não consigo exprimir isso em experiência.
Mas quando eu consigo romper a fase de apenas defini-la e passo a vivê-la, então a minha casa passa a ser moldada também por essa nova história. E então os meus filhos também são moldados por essa experiência. Então a gente deixa de transformar a fé apenas em racional e passa a viver a partir daquilo que a gente crê. Excelente, pastor. Só para a gente finalizar aqui, trabalhar, servir ao Senhor é muito importante para todos nós, né? Crentes aí, protestantes, mas isso não tem nada a ver com salvação. Que vamos só voltar ali só um pouquinho no início da nossa conversa para a gente entender que a graça, na verdade, é que faz a gente ser salvo. Não tenha dúvida. E essa visão é gloriosa, porque quando eu espero que eu tenha poder para me salvar, isso me leva a um peso gigantesco. Porque por mais hipócrita que eu seja, eu preciso em algum momento afirmar que eu sou falho. E se eu sou falho, como é que eu posso me salvar? Pior, como é que eu posso me manter salvo se eu sou inconstante? Então a graça é justamente a revelação de que eu não preciso fazer nada para conquistar o favor. Mas a partir de que o favor me alcança, eu passo a fazer para agradar a Deus, mas não para conquistar o seu favor. Eu não preciso chamar a atenção de Deus para mim para que Ele tenha misericórdia de mim. A misericórdia dele já me alcançou. Então isso muda a dinâmica da qual eu vejo Deus. Eu não vejo mais Deus como um ser distante, que o tempo todo eu preciso aplacar a sua ira. Mas eu vejo um Deus cuja ira já foi aplacada em Cristo Jesus e cujo amor já foi manifesto em Cristo e na minha vida. Então eu já fui salvo pela graça. Agora minha vida passa a ser moldada por isso. E na prática, entender tudo isso, pastor, assim, ajuda? Totalmente. Melhora a vida? Total, porque a gente fica mais feliz, mais tranquilo. Eu paro de viver um peso. Então eu deixo de ver a religião e a fé como algo que me aprisiona e passo a ver como uma verdade que me liberta. Então a minha perspectiva muda. Quando o senhor, pensa em graça, pensa em tudo isso que nós falamos aqui, o que vem assim no seu coração, na sua mente, assim? Que Cristo. Recado que você pode deixar? Cristo? Cristo. Cristo é suficiente. Cristo é a manifestação do amor. Cristo é a razão da nossa vida e o objeto da nossa fé. Cristo é o nosso libertador que nos tirou do império das trevas e nos levou para um reino de amor. Cristo é aquele que nos dá esperança no meio do caos. Cristo é a manifestação do favor de Deus. E lembrando que nós não merecíamos, lembrando que nós somos pecadores, lembrando que nós estávamos em estado de fuga, mas a graça nos alcançou no meio da estrada da nossa vida. É o caminho mais bonito, é o melhor caminho, é o caminho certo. É isso aí.